assistia Netflix 3 vezes por minuto ele olhava o WhatsApp. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha só que interessante, já pensou? Como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. E aí eles foram lá e denunciaram Daniel para o rei Dario. Agora vai lá em Atos dos Apóstolos. Atos de Fabrício. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 46. Acharam? Amém. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no partiam pão de casa e tomavam as suas refeições com alegria, reclamando porque só tem arroz, feijão e ovo. Suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvo, penso, de mim flua apenas aquilo que aprover teu espírito e nada mais. Só o Senhor fale neste lugar. Só o Senhor tem autoridade e poder para falar, e liberdade para falar aqui neste ambiente. Enche do seu espírito a cada mente, a cada coração. Que todo valente seja amarrado no abismo, toda atrapalhação caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém. Os únicos que eu dou um desconto é a pastora Raquel, que já está, e a dona Margarida, que já estão experimentadas no Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a simplicidade na intimidade. E a simplicidade na intimidade, por quê? Se nós temos falado de coisas simples, de que Deus usa, nós não devemos esperar coisas extraordinárias, coisas grandes, e darmos valor apenas quando coisas grandes acontecem. Quando na verdade essas coisas grandes acontecem quando houve um preço pago na simplicidade. E o fruto do Espírito, o caráter de Cristo na vida de uma pessoa, ele tem muito a ver com uma vida simples, com uma vida cotidiana, com uma vida diariamente no secreto e na busca a Deus. E não apenas em um momento, em uma vibe do momento, em um culto onde foi derramado o poder. E eu falei alguns cultos atrás, algumas semanas atrás, dizendo que o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos. Não tem cultos que o poder de Deus é derramado, como naquele domingo que o pastor Anselmo ministrou, e as pessoas foram batizadas, e o poder de Deus derramou, e tal, e Deus visitou muita gente. Mas o que foi feito com o dia depois? O que nós fizemos com a palavra que recebemos no outro dia? O que fizemos com a palavra e com o poder derramado no outro dia? Então, o fruto do Espírito, o poder de Deus, as coisas extraordinárias, tem a ver com uma vida diária, que alguém vai mantendo a chama acesa. E não apenas em um culto, ou em um congresso que você foi, ou em uma palavra que você recebeu, ou em algo, um arrepio que você sentiu, mas tem a ver com uma vida diária, com um fogo que é mantido
diariamente aceso em uma vida simples do secreto, buscando a Deus todo o tempo. A Bíblia vai nos falar em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Eu tenho uma frase muito interessante que quando alguém de repente conta alguma coisa assim pra gente, fala assim, olha, eu estou passando tal e tal situação, ore por... Você já ouviu isso? Muitos de vocês já fizeram isso comigo. E às vezes a gente, né, pede, irmão, tem uma situação, ore por mim, tal, assim, assim. O que normalmente essa pessoa, você pensa assim, a pessoa está falando, amém, vou orar. O que você espera? Que a pessoa vá? E um hábito que eu tenho mantido, assim que a pessoa fala, ore por mim, é que imediatamente, logo em seguida, quando a gente se despede, ou quando eu já oro ali. Se eu estou indo para casa, se eu estou indo para trabalhar, se eu estou indo... logo em seguida, eu já apresento diante do Senhor. Porque a gente espera, não, a pessoa vai lá, vai descer o manto, a pessoa vai se recompor e se colocar na presença para que ela apresente. Sendo que não existe necessidade. Pede oração, às vezes a gente fala, né? O pessoal às vezes pede oração, manda pelo WhatsApp. O que a gente faz muitas vezes em seguida? Manda a oração em áudio. Por quê? Porque não é algo, o pastor vai entrar lá na câmara secreta dele e vai se colocar e o Senhor vai descer e a glória, não. Não, é no cotidiano. É numa vida simples. E nessa vida simples, que muitas vezes até parece, muitos de nós, a gente acha que está orando e Deus nem está ouvindo a gente. Muitas vezes a gente está ali jejuando, buscando a Deus e parece que não está acontecendo absolutamente nada. Parece que Deus está completamente alheio à tua oração. Quem nunca pensou assim? Quem nunca você fala assim, não. Quem você já pensou assim, eu estou orando e nada está acontecendo. Eu estou jejuando e nada está acontecendo. Eu estou buscando a Deus, estou indo na igreja e parece que não estou sendo valorizado. E parece que Deus me ouve, parece que todo mundo recebe poder. Olha aquele irmãozinho ali, ele está sentindo e eu não estou sentindo nada. Na verdade, isso é uma grande armadilha do inimigo muitas vezes, para mostrar que a nossa vida simples do dia a dia não está valendo de nada. De que precisa ter os holofotes, precisa ter o show, precisa ter a coisa pirotécnica. Guarde bem que Elias, o profeta, disse, quando assim que ele se apresenta a Acabe, o que é que ele diz? Que não ia fazer o quê? Não ia chover. Lulu está mais crente que... Olha, vocês não lêem Bíblia não, para vocês verem. Ele fala, não ia chover e não choveu imediatamente. Foi assim ou não foi? Mas e depois, o mesmo Elias, o que ele vai fazer? Quando os profetas, o fogo cai do céu, ele se coloca de joelhos. Não se coloca de joelhos? E ora. E aí o moço dele vai lá e vê se tem alguma nuvem, algum sinal de que ia chover. E tinha algum sinal? Tinha sinal de nada. Aí segunda vez, tinha sinal de alguma chuva, de nuvem, de alguma coisa? Não. Na terceira vez, 7 vezes, tinha apenas uma nuvem, pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Sabe o que acontece? É que muitas vezes a nossa cabeça, ela é muitas vezes mal treinada para achar que Deus só pode fazer daquele jeito. Que Deus muitas vezes está no show pirotécnico e muitas vezes Deus está na simplicidade. Lembre-se outra vez do mesmo Elias que entrou dentro da caverna. O que aconteceu com ele? Veio o vendaval. Deus estava no vendaval? Não.
No fogo? Não. No terremoto? Não. Veio o quê? Uma brisa suave. E ali Deus falou com Elias. Então, o Deus da simplicidade, que se manifesta no teu quarto quando você dobra os teus joelhos para orar, e que muitas vezes o inimigo quer dizer que nada está acontecendo, pois eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, para te dizer que o Senhor está ouvindo a tua oração, de que você está dobrando os teus joelhos diariamente, com o coração quebrantado, sem oração religiosa, sem oração enfeitada, mas a sinceridade do teu coração, o teu coração derramado na presença de Deus, tem o incenso subindo diante dele, e na tua simplicidade o Senhor está te ouvindo e tem resposta ao seu tempo. Então, se tem resposta, é porque houve um clamor. Se tem resposta, a resposta vem quando existe um clamor. Então o fruto só aparece, fruto do Espírito, ele aparece diariamente, é algo construído diariamente. Quando alguém fala, nossa, de repente aconteceu isso com você, você nunca ouviu essa frase? Nossa, de repente vocês mudaram para essa casa. Nossa, de repente você está ganhando esse dinheiro. De repente você comprou esse carro. De repente você está trabalhando com essa habilidade. Você já ouviu isso de alguém? Nossa, de repente você está falando assim tão eloquente, tão bem. Não é de repente. Tem algo sendo construído. E eu quero te dizer também nesta noite que você está sendo transformado, e muitas vezes parece que nada está acontecendo, parece que está piorando muitas vezes. Só que o que eu quero te dizer, e que da parte do Senhor vem para nós nesta noite, é que todos os dias, no teu secreto, na tua simplicidade, com as tuas palavras, com o teu coração rasgado, dia após dia, o Espírito de Deus está trabalhando no teu interior. É na tua simplicidade que Ele trabalha para fazer um vaso novo, para fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Então, o resultado do poder na vida dos apóstolos, tinha poder na vida deles ou não tinha? Tinha. O resultado era a simplicidade do dia a dia, meu filho. O resultado era a simplicidade de todo dia ir no templo, todos os dias ir orar, todos os dias ir buscar a Deus, todos os dias passar na casa do irmão, saber se estava tudo bem, todos os dias partir o pão, na singeleza, na simplicidade do coração. Os apóstolos eles estavam indo curar o coxo, eles estavam indo no templo para orar. E na ida para fazer algo que eles já faziam todos os dias, tinha um coxo, e eles levantaram e, em nome de Jesus o Nazareno, ele foi curado. Então, é na tua vida simples, é na tua vida cotidiana, na tua simplicidade, é que Deus vai ali no meio. Você não faz ideia do que pode acontecer amanhã quando você dobrar os teus joelhos. Você não faz ideia do que pode acontecer hoje na madrugada quando você orar. Eu não sei que horas que você tem o costume de orar, mas você não faz ideia do que Deus está fazendo você aguardar, do que Deus pode fazer na tua vida, do que muitas vezes está te aguardando quando você fizer aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias, e de repente quando você fizer, Deus te dá uma experiência poderosa, assim como João estava na ilha de Pátimos, e ele estava acostumado, já estava preso há tantos anos ali, provavelmente esperando a morte, porque ele estava ali preso por causa da pregação do Evangelho, e de repente uma porta se abre no céu, e a voz que ele ouviu antes disse: sobe para cá, porque eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Então, não é
na explosão, nas coisas, é muitas vezes na simplicidade. É muitas vezes você está buscando e o Espírito de Deus está devolvendo a tua oração, transformando o teu interior. É muitas vezes aquele que entra no secreto orgulhoso e sai humilde. É muitas vezes aquele que entra cheio de raiva e de ira e sai da presença de Deus manso e querendo abençoar e derramar e expressar o amor de Deus. Então, a boa parte do tempo, nós vivemos no natural. A boa parte do tempo, nós vivemos a vida simples. No natural, buscando a Deus, trabalhando, cuidando da família, lavando louça. Na vida simples do dia a dia. Tomando banho, escovando os dentes. É nessa vida simples. Só que é exatamente nesse tempo, nesse meio, nessas entrelinhas, em que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Exatamente nesse natural que nós estamos acostumados a viver, e que muitas vezes nós estamos ali e parece que é uma vida comum, né? Acorda cedo, vai trabalhar, volta... Mas não se acostume em viver no natural. Você pode até viver no natural, mas você não se acostume a viver nele como se não tivesse um Deus no céu que ouve oração e que não só ouve, ele responde oração. Vou repetir, há um Deus no céu e não se acostume em viver no natural, porque há um Deus no céu que ouve oração e também responde oração. Daniel orava todos os dias. O texto não diz isso? Orava 3 vezes ao dia. Como costumava fazer. E se ele era acostumado a fazer, sabe por que Deus livrou ele? Porque havia um relacionamento diário com Deus. Havia um relacionamento diário. E detalhe, apesar da intimidade que Daniel tinha com Deus, Deus não livrou ele da cova. De ir para a cova, melhor dizendo. Deus não livrou Daniel de ir para a cova. Deus livrou Daniel dentro da cova. O que é mais poderoso ainda. Se Deus tivesse livrado ele de ir para a cova, já seria um milagre, não seria? Já seria um milagre. Mas Deus livra ele dentro da cova, o que é mais extraordinário ainda. E Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. E a oração dele simples. Provavelmente orando virado para Jerusalém, abençoando a nação. E dando graças a Deus. Sabe, oração simples. Buscando a Deus na simplicidade. E de repente, no momento exato, o livramento se manifestou. Sabe o que é isso? O que é isso, pastor, que o senhor está querendo dizer? É que você vai orar todos os dias e vai parecer que nada está acontecendo. Mas no momento exato, o suprimento vem do alto e abençoa você. Você vai orar todos os dias e você vai, se levanta ali, chora tal, e vai trabalhar, como você faz todo dia, todo santo dia. Mas no momento exato, o livramento vai se manifestar. No momento exato, quando houver a falta, aquela vida mantida de todos os dias no secreto, vai manifestar aquilo que do alto vem como resposta. Então, o que acontece de extraordinário na vida de muitas pessoas tem a ver com a vida diária de relacionamento. É por isso que a gente bate na tecla todos os dias de você orar. Já orou hoje? Já buscou a Deus? Já? Está entendendo? Tem a ver com uma vida diária. As coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida. Vou te dizer, só não acontece coisas mais extraordinárias na tua vida porque você não ora
não mantém a tua assiduidade, não mantém a tua frequência. Não tem o ditado? Muita oração, muito, pouca oração, pouco, nenhuma oração, nenhum poder. Nada. Então, milagres e o poder de Deus acontece com uma simplicidade de relacionamento diário, mantido a tempo e a fora de tempo. Esses dias aconteceu alguns compromissos de manhã cedo, e eu não gosto de marcar nada cedo. Não porque por causa de preguiça, é exatamente o contrário, porque de manhã eu dedico os meus primeiros minutos ali, vou levar a Esther na escola e já volto para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para, sabe? E você precisa ter assim como você tem disciplina para entrar e sair de um trabalho, para fazer e entregar um produto, para você entrar e sair, uma consulta, uma coisa que você marcou, assim também tenha disciplina de ter o teu tempo de relacionamento com Deus. Tenha disciplina. A gente tem disciplina para muitas coisas, mas não tem disciplina muitas vezes para orar, para buscar a Deus, dedicar aquele tempo. E a intimidade com Deus, ela é acrescida dia após dia, quanto mais eu vou me envolvendo com Ele. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me dedico, quanto há uma dedicação. Há uma dedicação, irmão. Você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar. Sabe por quê? Porque a intimidade, eu coloco aqui em um outro contexto, que a intimidade com Deus, ela é refletida na comunhão com os nossos irmãos e com as outras pessoas. Por que eles tinham prazer e alegria em partir o pão com os irmãos? Porque primeiro tinha secreto. Porque primeiro tinha a busca a Deus. E logo, porque eles tinham intimidade e busca com Deus, eles eram maravilhados, cheios do Espírito. Logo, eles queriam compartilhar, expressar aquele amor. Quando eu vejo uma pessoa que tem muita dificuldade em andar em comunhão, está faltando intimidade com Deus. Ah, não, mas a pessoa ora. Então, ela ora para outro Deus, menos o Deus verdadeiro. Uma pessoa, o texto é bem claro, 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, a partir do pão, em casa, comiam juntos, com alegria, singeleza de coração. Então, alguém que tem muita dificuldade de andar em comunhão, alguém que diz que é íntimo, ou que busca a Deus, que ama a Deus, o próprio apóstolo João vai dizer, na sua primeira carta, se alguém diz que ama a Deus e diz que odeia o seu irmão, este é mentiroso. Porque como que alguém pode dizer que ama a Deus que não vê e diz que odeia o seu irmão a quem vê? Então, eu não estou dizendo, eu sei que existem pessoas, irmão, que são pessoas mais introspectivas. São pessoas mais, assim, não são tão sociáveis, digamos assim. Né? Mas até essas pessoas o Senhor vai ensinando e vai abençoando e nós vamos caminhando junto como irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que muitas vezes usam desculpa para dizer, não, eu não sou tão sociável assim, então você tem um problema.
Uma coisa é você não ter o hábito de chamar toda hora, nem você precisa ficar chamando gente toda hora na tua casa. Uma outra coisa é na igreja, na comunhão, é quando nós nos assentamos à mesa, é quando nós vamos comer juntos, é quando nós estamos aqui andando juntos na presença de Deus, e sempre tem alguém que fica de escanteio. Sempre tem alguém que fica ali isolado. Isso não vem de Deus. Por quê? Porque se eu tenho intimidade com Deus, se eu busco a Deus, se eu sinto a presença de Deus, se o Senhor tem me transformado, logo essa intimidade, esta comunhão que eu tenho com Deus, ela se reflete na vida do meu irmão. Então eu não posso dizer não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, na verdade. Eu aprendi que na verdade o correto é se dizer cicrano. Eu não posso dizer, não gosto daquela... não. Eu não gosto de... Não existe isso. É óbvio que tem pessoas... Uma coisa é você ter mais afinidade com determinadas pessoas, isso é natural. A outra coisa é a panela em que eu me isolo e fico aqui, não, vou ficar só com quem eu gosto. Não, eu converso, eu começar de mim, eu sento, converso com todo mundo aqui, falo com todo mundo, desde a dona Margarida até o Tiago, até as crianças lá no departamento infantil, e ponto final. Por quê? Comunhão, ela é gerada no Espírito. Não é coleguismo, não é, vamos passear, vamos brincar. Não. Ela é gerada no Espírito. E muito mais do que apenas um coleguismo, uma amizadezinha carnal. Não, ela é gerada espiritualmente. Sabe por quê? Porque não é apenas para a gente sentar e se divertir. Não, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque muitas vezes vai ter dias que você vai ver o teu irmão e aquilo que você vê todos os dias, o irmão alegre, de repente vai estar passando por lutas, vai estar passando por dificuldades. Só que aí tem um par de joelhos para orar junto. Tem um par de joelhos a mais para clamar. E o clamor dele está subindo e o seu também. Então ninguém está sozinho. Vou te dizer com todas as letras, caminhar sozinho é do diabo. Vou repetir, caminhar sozinho é do diabo. E quem tem dificuldade de andar em comunhão, vou te dizer, vá buscar a Deus, porque o Senhor não nos chamou para caminhar sozinho. Se todos nós estamos na presença de Deus hoje, alguém pregou para você, alguém pregou para mim. Ô irmão, você vai pedir um pão na padaria? Você se serve sozinho? Sabe aqueles... Eu não gosto muito dessas coisas automatizadas não, você sabia? Muito... Você chega lá, você mesmo, não tem ninguém. Às vezes eles fazem para poder facilitar, né? Mas você vai lá pedir o pãozinho, você pede para quem? Quem fez o pão? Se ele não fizesse o pão. Se tem uma coisa que eu estou falando isso, porque todos nós, de alguma forma, nós dependemos de alguém. E isso é comunhão. E você vê lá, a pessoa vai lá, te serve e tal, eu quero mais branquinho, eu quero mais neguinho, tem gente que gosta de pão mais preto. Né? Não, eu quero esse. A pessoa vai lá, tem a decência de te servir o pão que você pediu. Mas ela está sendo paga para isso. Mas ela está servindo. Você sabe quando alguém te serve e está trabalhando com alegria. Quem aqui já foi num lugar para você pedir comida, pão, mercado, qualquer coisa, você foi mal atendido? Mal atendido. A pessoa não te xingou, não falou nada. Mas, tá, passa aí. Não sei o quê. Alguém gosta disso? Você sabia que muitas vezes a gente faz assim também com as pessoas? Tá bom. Tá, passa aí. O açúcar tá furado, posso pegar? Também você não viu?
Ah, pega lá então. Alguém gosta disso? Comunhão, irmão. Estou saindo até fora da esfera da igreja para você entender que muitas vezes aquele padeiro lá, Deus quer salvar ele e quer fazer dele irmão seu também em Cristo. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu também quero ter comunhão com outras pessoas que têm comunhão com Ele. Está entendendo? Se eu tenho comunhão com Deus, eu também quero ter comunhão com outras pessoas que têm comunhão com Ele. Porque é o mesmo Espírito que habita em mim, habita no outro. Logo, o mesmo Espírito, ele testifica que aquele irmão ali, ele testifica um ao outro. E se o irmão está saindo muito fora pelas beiradas, saindo fora da presença, tem alguém ali na presença para falar assim, irmão, volta aqui. E em último, a gente entende como uma intimidade nessa simplicidade de orar, de buscar na vida em que todos os dias o Espírito de Deus está conosco, do deitar, do levantar, do comer, do escovar os dentes, de tomar banho, fazer as necessidades em todo o tempo. Existe uma intimidade progressiva. O que é intimidade progressiva? É quanto mais você se relaciona com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Mais intimidade você tem com Ele, mais você é transformado. Mais você é transformado, mais você o conhece, mais você entende a voz dele, mais você se torna menos resistente à voz dele, às direções que ele tem. Então, quem aqui tem mais de 5 anos na presença de Deus? Quem aqui no início, assim, era muito difícil de distinguir a voz de Deus? Até hoje a gente fica meio assim, você pode confirmar mais uma vez? Só assim, para não ficar dúvida. Mas tinha dificuldade, não tinha? A gente sabia que era a voz nossa, que era a voz do capeta, que era a voz do Espírito. Não sabia nada. Até que a gente começa a progressivamente caminhar com Ele. O que é progressivo? É aquilo que vai crescendo, é aquilo que vai amadurecendo dia após dia. Então, quanto mais você conhece Ele, no início a voz dele era uma voz e você não entendia. Às vezes, muitos de vocês já vieram falar comigo, eu ouvi uma voz assim, não sei o que, tal, e eu vi tal direção, eu falei, é Deus falando com você. Foi assim ou não foi? Já falei para muitos de vocês aqui. Só para você saber, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Mas aí, conforme o tempo vai passando, você passa a percebê-lo. Você passa a ser orientado por Ele. Por quê? Porque você vai estar lá na sua casa. Você vai estar lá na sua casa e de repente o Espírito, você ouve uma voz dizendo assim, vai lá no quarto do teu filho. Vai dar uma olhadinha. Pega o caderno do teu filho, vê o que ele está fazendo de lição. De repente você se depara com coisas, porque é o Espírito de Deus querendo te mostrar. Está entendendo? Coisa simples. E o pastor não está lá, a pastora não está lá, ninguém está lá, mas o Espírito de Deus está. O irmão não está lá, o pastor não está lá, não tem nenhum o rapaz do YouTube lá para você ouvir, mas o Espírito de Deus está. Mas o Senhor está lá.
E na oração diária, dia após dia, de repente aquele orgulhoso que começou com o coração endurecido, hoje o Espírito Santo já tem espaço para trabalhar e para transformar o interior. De repente aquele avarento que segurava, o Espírito de Deus já começa a trabalhar e hoje já tem um coração generoso e liberal. De repente aquele que tinha resistência, o Espírito de Deus começa a trabalhar e nesse relacionamento progressivo, o Espírito de Deus já tem espaço para ensinar. De repente naquele coração duro, o Espírito de Deus já tem espaço dia após dia, e aquele coração vai virando um coração amolecido, e aquele que tinha resistência passa a não ter mais resistência. O Senhor vai trabalhando dia após dia, e muitas vezes parece até que tem pessoas que a gente ora e fala assim, meu Deus, é como a pastora contou aqui a história do rabito, o bicho chegou, mordia os dedos, mordia a gente, parecia um gremlin, e de repente sendo derramado amor, derramando amor aqui, abençoa aqui, mostrando para ele que a gente não é inimigo dele, e assim o Espírito de Deus vai trazendo muitas vezes para nós, de muitas vezes a gente querer abençoar muitos de vocês, e muitos de vocês querem morder a gente. É que muitas vezes vocês não sabiam, mas a gente já tomou coice, já tomou mordida, já. Já tomou mordida, uns coices assim de vez em quando. Mas é o amor derramado diariamente, é o relacionamento que o Espírito de Deus vai, a gente ministra, muitas vezes o coração endurece, mas o Espírito de Deus continua falando. A gente para de falar, mas o Espírito de Deus continua falando. Essa é a maior, sabe, maravilha da minha vida, de dizer que eu ministro, acabar, o culto vai acabar, mas o Espírito de Deus vai continuar falando com você. Muitas vezes saber que, Senhor, me dá uma palavra, mas o Espírito de Deus vai continuar falando comigo, vai continuar falando com você. Quando você dobrar os teus joelhos, Ele vai estar ouvindo a tua oração. Quando você clamar, vai ter um Deus da tua oração chegando na sala do trono. Ah, mas a minha oração, a oração do pastor chega é a sua também. Ah, mas eu não estou me sentindo, irmão. Vai sem sentir nada mesmo. A gente tem um negócio com as coisas de sentir, não estou sentindo, não estou sentindo. Quer que eu te dê um beliscão para você sentir? Eu acho muito engraçado que num frio desse, você levanta, então, né? Não estou sentindo de levantar. Você não fala isso, você continua lá deitado. Você vai orar e o Senhor vai responder. Você vai orar e fazer a tua oração diária, de todo dia lá. Que eu espero que você faça. E aí você vai fazer lá, você vai falar, vou aqui, Senhor, para mais um dia, né? De oração. E de repente, vem um clarão lá dentro do teu quarto, assim, ó. Eita glória. Vem um clarão assim, alumia tudo lá. O poderoso que entrou dentro da tua casa lá para te dar a resposta. De repente você vai orar lá, eu estou indo, Senhor, abençoa aqui meu trabalho. E Ele vai lá e manda o suprimento que você nem esperava.
para te surpreender e para te mostrar que a tua oração está sendo ouvida sim, que tem resposta do céu para aquele que persevera, que tem resposta para aquele que tem clamor subindo diariamente, para aquele que está se relacionando com Ele e muitas vezes pensa que não está ouvindo, Ele está ouvindo. Então o relacionamento diário é diário. É diário, é todo dia. É na simplicidade, irmão. Sabe aquele dia que você não está muito afim? Aquele dia que você fala assim, eu estou com tanto sono. De vez em quando você dá até umas pescadas. Aí você levanta. Aí você começa ali a orar. Aí não estou nem sentindo nada, mas estou orando. Parece que eu sou um besta orando aqui, falando sozinho. Mas você não está falando sozinho. O Espírito de Deus está te ouvindo. O Espírito de Deus está entrando nas casas para trazer resposta, para te revestir de poder, para te fazer manter esta sua chama acesa. Para que naquele grande dia ele venha e não pegue ninguém de lâmpada apagada. Mas que quando ele vier, vai ter aqueles que estão clamando diariamente, como Daniel, como os apóstolos, como aqueles homens e mulheres no início de Atos, que clamavam e perseveravam diariamente. E muitas vezes você vai estar vindo para a igreja e de repente vem ali um demônio, alguém todo torto, sai em nome de Jesus, vem, e já vamos para a igreja. De repente vem alguém dentro da sua casa lá, algum familiar teu, aquele pensa no mais endemoniado, pensa no mais problemático, vai ligar para você e dizer assim, você pode orar pela minha vida, por favor? Ou vai lá bater na tua porta, a última pessoa, pensa na última pessoa que vai bater na tua porta, a pessoa assim mais sem noção, mais entregue no mundo, pensa. É a que vai bater lá na tua porta. E aí sabe o que vai manter e vai ser derramado poder na tua vida? É a tua oração, é o teu relacionamento diário. Todos os dias. Todo dia tem incenso subindo. Todo dia tem adoração. Todo dia tem entrando na sala do trono. Todo dia tem clamor subindo diante de Deus. É na simplicidade. Não fica esperando show pirotécnico. Nossa, eu quero que Deus... Irmão, Deus prova os corações, você sabia disso? Deus está te provando nessas orações que você tem feito todos os dias e você acha que nada está acontecendo. Deus está provando o teu coração. E Deus está provando o coração de gente aqui. Inclusive provando o meu, que eu iniciei um período maluco. Não quero ficar falando muito também para não... Mas eu iniciei um período maluco de consagração. E eu falei, eu não comentei hoje. Falei hoje. Toma, distraído. Falei hoje. Parece que nada está acontecendo. E eu quero te dizer da parte do Senhor. Está acontecendo sim. Está acontecendo. Assim como no sábado Jesus morreu na sexta, morreu? Sábado aconteceu alguma coisa? O que aconteceu no sábado mesmo? Nada. Nada no mundo terreno. E aí vem a resposta de Deus para você e para mim também. Não está acontecendo nada aqui, nos nossos olhos carnais, mas tem algo acontecendo e sendo trabalhado da parte de Deus, da parte do Senhor, para dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, assim como Daniel clamou 21 dias e nada aconteceu, mas no 21º dia o anjo chegou e o que o anjo disse? Desde o primeiro dia que você se prontificou a orar e clamar a Deus, a tua oração foi ouvida.
Amém? Vamos nos colocar de pé. Desde o primeiro dia que você se prontificou a orar, a jejuar, a buscar, a tua oração foi ouvida. Persevere, porque vai ter resposta. E vou te dizer, hoje é dia 24. Eu estou orando, estou em período de consagração até o dia 19 de outubro. Nós teremos resposta, assim como já tivemos resposta a irmã que foi curada no momento do louvor aqui da adoração, assim também vai ter respostas. Não pare de clamar, não feche a tua boca, só fecha a tua boca se for para você falar besteira, mas quando for para clamar, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, comece a orar, persevere em oração agora. Apresente diante do Senhor. É na simplicidade que uma igreja, é na simplicidade, é na busca diária que uma igreja cresce. Muitas vezes a gente não recebe e porque a gente desiste. Persevera nesta noite, ó desistente, e para de ser desistente e comece a perseverar. E te digo mais, assim diz o Senhor, não é do seu jeito. Você ora e quer receber do jeito e quer dar ordem para mim, diz o Senhor. Rabaia nevaiada candaçu. Tu queres dar ordem para mim? Vou te dar, mas não é do seu jeito. Vou fazer e vou operar, mas são nos meus termos. Então somente persevere, 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 persevere. É dia a dia, é o feijão com arroz de todos os dias. Aleluia! Uma pessoa é curada, não é com a última dose do outro dia, quando alguém chega e diz o diagnóstico, não tem mais doença, não tem mais enfermidade, não tem mais vírus. Não, é desde o primeiro dia que ela começou a tomar o remédio e fazer o tratamento. Assim também a oração tua diária é a tua cura. Que você comece a orar hoje, ora amanhã, ora depois, e vai, e persevere dia após dia, e quando chegar lá, nossa, de repente você foi curado? Não, começou lá atrás, começou lá no primeiro dia, começou quando eu comecei a perseverar. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós perseveramos nesta hora em oração, e nós não queremos, Senhor, pestanejar um dia sequer. Todos os dias, dá força, Senhor, aos irmãos que estão cansados aqui. Dá força àqueles que já abandonaram a sala de oração, aqueles que estão ali e fazem uma oração meia boca. Não! Desperta hoje aqueles que vão entrar no secreto e vão clamar e não vão cessar e não vão acabar, e nem vai ser um piloto automático, não, vai ter clamor subindo, vai ter oração, vai ter graças, vai ter adoração. Oh, em nome de Jesus, não é do teu jeito. Aleluia. Você vai orar e vai continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. E não temas diante deles. Não temas. Não afrouxe as rédeas na tua santificação,
Não afrouxe. Não afrouxe. Não afrouxe na oração. Continue buscando. Não afrouxe na santificação e no temor. Continue se separando, porque isso tem valor diante de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, tem resposta nesses dias. Eba candala soreba. Tem resposta. Há um decreto no céu sendo martelado agora. E aquilo que Deus decreta não tem como voltar atrás. Recebe no teu espírito em nome de Jesus. Irmão, se prepare para dar testemunho desta palavra. E o Senhor ainda me fala a respeito de outras palavras que já ministrei aqui. Deus fez na tua vida e você não contou o testemunho. Vai ter resposta de oração e clamor e perseverança. Amém. Se você estiver em mim, eu estiver em vós, pedirei tudo o que quiser em meu nome, e meu Pai vos concederá. Muitas pessoas entendem esse texto errado, sabia? Ah, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me dar? Vamos entender a palavra. Se você vai pedir em nome de Jesus, em nome dele, o que você vai pedir em nome dele? Uma irmã lá pediu para o pastor, falou: eu pedi para o senhor orar para o senhor matar meu marido, que eu quero ficar com aquele outro. Aonde que isso é em nome de Jesus? Então, é óbvio que ele não vai fazer. Mas é um segredo que Davi tinha. Né? Tudo que eu tenho, eu vou entregar para Deus. Tudo vai estar à disposição dele. O meu casamento, os meus filhos, a minha casa, o meu dinheiro, o meu telefone, o recurso, tudo que eu tiver. Aí é óbvio, só se estiver fora do propósito dele, Deus não quiser te dar naquela hora, mas é certo que Deus abençoa. Bom, esse é o segredo. Não adianta dar um Pelé em Jesus, porque ninguém dá Pelé em Jesus, não. Ah, não, eu quero para te abençoar, para servir na tua casa. E Deus está olhando bem o coração e dizendo: não tem nada, você não quer, não. Aquele sítio que você quer lá para comprar, que você está falando, que é para servir, para fazer os retiros da igreja, na verdade você não quer. Você quer é para você ficar se esbaldando lá e ficar tirando férias. Estou citando um exemplo. Está entendendo? Você que nos assiste, é na simplicidade do dia a dia. É assim que o poder de Deus é derramado. É assim, tantas irmãs e irmãos simples, que ninguém dava nada, que orava ali na simplicidade, mas eram cheios do Espírito Santo. E assim também eu quero declarar sobre a tua vida. Vá nessa simplicidade, mas ore, busque a Deus do seu jeito, na simplicidade, na sinceridade do coração, e Deus vai responder em nome de Jesus. Deus abençoe. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.